Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma reunião das promessas de Deus. Inscreva-se, compartilhe e clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. Aniversariantes da semana, temos dia 2, o Rui Sérgio, filho da Ana e do André, neto da irmã Janice e do Edivaldo. Parabéns, Rui. E hoje, exatamente 4 de fevereiro, temos o Davi Sampaio, filho do Rogério Sampaio, da Monique, que é o criador e também o mantenedor do nosso canal, o canal da nossa congregação, que é filiada à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Obrigado, Rogério, Monique, parabéns ao Davi Sampaio, completando hoje 6 anos de idade. Essa é mais uma reunião das promessas de Deus, seguindo a ordem cronológica dos livros da Bíblia. E chegamos ao livro de Neemias. Então abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, apenas o verso 11, mas mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos ver vários textos. Neemias 1:11 diz assim a palavra de Deus: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Senhor Deus e Pai, abençoa essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. O título que nós escolhemos para esse texto é: Deus promete fazer com que sejamos bem-sucedidos em nossos propósitos. A promessa de Deus de sucesso. Deus está conosco, Deus está nos incentivando, Deus está no nosso projeto, nos nossos propósitos, para que sejamos bem-sucedidos, sim. Mas é preciso que nós também estejamos buscando os propósitos de Deus para a nossa vida, a fim de que sejamos bem-sucedidos. Então, Deus está interessado, nós interessados, e aí dá tudo certo. Nossos propósitos são os propósitos de Deus, o resultado é sucesso. Um pastor muito experiente e antigo, mas muito amigo meu, ele um dia me deu uma dica muito importante. Ele disse que as orações bíblicas, elas são exemplo de orações que nós podemos fazer antes de iniciar qualquer empreendimento, e nós devemos estar certos de que essas orações, elas agradam a Deus. Isso porque nós sabemos que nós erramos, nós falhamos, às vezes pedimos até errado algumas coisas, mas quando nós vemos aqui na Bíblia exemplos, modelos de oração, e nós contextualizamos essa oração em nossa vida, porque o texto está aqui para que nós apliquemos em nossa vida. Nós podemos ter certeza de que se essas orações agradaram a Deus na vida dos servos do passado, elas vão agradar a Deus na nossa vida, no nosso viver hoje. Então eu gosto muito de fazer orações bíblicas, citando o texto bíblico na oração. E esse texto é uma oração. Ah, Senhor, estejam, pois, teus ouvidos atentos à oração do teu servo ou da tua serva, e que se agrada em temer o teu nome. Concede que eu seja bem-sucedido hoje. Então, olha que oração importantíssima. Quais as áreas que nós mais almejamos ser bem-sucedidos? Que nós podemos orar, fazer essa oração, contextualizar essa oração em nossa vida, nessa área? A primeira área é a área da família. Então, vamos orar? Vamos fazer a oração nesse momento? Repita comigo. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, ou da tua serva, se você é mulher, que se agrada em temer o teu nome, e concede que eu seja bem-sucedido hoje em minha família. Há dificuldades no relacionamento na família, relacionamento conjugal, relacionamento dos pais com os filhos, filhos com os pais, entre irmãos, entre netos e avós, avós e netos. Há dificuldades no relacionamento na família, então faça essa oração. Você vai ver a dificuldade sendo dissipada. Você vai ver o sucesso chegando no seu relacionamento, seu modo de falar, de proceder, de andar na família. Segunda área que nós almejamos, no texto aí de Neemias, nós vemos exatamente Neemias
preocupado com a família. Um irmão dele vem de Jerusalém até lá onde ele estava, no palácio do rei, e fala com ele a situação do povo. Então, Neemias tinha um bom relacionamento com os seus irmãos, com a sua família. E ele agora vai trabalhar, ele vai projetar, planejar, buscar os propósitos de Deus para que ele seja bem-sucedido num empreendimento de salvação, de ajuda, de mudança de condições sociais, porque houve uma guerra e a destruição era só destruição no seu país, na sua cidade. Ele inclusive foi levado como escravo e agora ele volta para reconstruir. Então, mas ele não volta sozinho, ele pede a ajuda a Deus. E a família dele é quem traz, é quem informa, é quem dá as notícias para ele sobre o que está acontecendo. A segunda área que nós almejamos ser bem-sucedidos é a área profissional. Então, nesse texto nós vamos fazer a oração agora pela nossa área profissional. Então, juntos. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, que se agrada em temer o teu nome, e concede que eu seja bem-sucedido hoje na minha vida profissional. Neemias, naquele momento, ele era copeiro do rei. Capítulo 2, verso 1, nós vemos aqui exatamente isso. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Observe que Neemias era copeiro, era escravo, mas ele nunca estivera triste diante daqueles a quem ele servia, e que eram os seus algozes. Houve uma guerra, e eles perderam a guerra. O país de Neemias perdeu a guerra, e ele estava ali como escravo, servindo ao rei do país que ganhou a guerra, e aos nobres. Neemias era um escravo ali, mas ele nunca estivera triste antes, por causa de ser escravo, ou por outra causa. Mas nesse dia, quando ele soube que a família dele estava em dificuldades, o seu povo, os seus queridos estavam em dificuldades, aí é a hora de ficar triste. E ele não conseguiu disfarçar nem perante o rei. Então, ele foi um homem bem-sucedido na família, porque ele orou e vivia em comunhão com a família. Foi um homem bem-sucedido na sua vida profissional, porque mesmo como escravo, copeiro, trabalhando numa condição que possivelmente não era a profissão dele. Neemias, tudo indica, era um homem formado, intelectual, tinha boas possibilidades. Pelo texto que nós vemos, ele traz um exemplo de um administrador, de um governante, de um político, alguém que bem-sucedido. E ele chegou, inclusive, a governar o país naquele tempo, do período da reconstrução. E como administrador, ele administrou a reconstrução dos muros, foi um sucesso absoluto, fez toda a administração da organização, da construção, material, tinha tudo calculado, e também a administração do pessoal, dos trabalhadores. Um exemplo excelente, extraordinário, que é usado inclusive em palestras. Os palestrantes da área de gestão usam muito o exemplo de Neemias e outras áreas também. Outros palestrantes de outras áreas também usam o exemplo, porque ele é um exemplo de um excelente administrador em várias etapas da história dele. Então, bem-sucedido na vida profissional. Você quer? Então faça a oração. Bem-sucedida, você é mulher, moça, menina, senhora. A terceira área que nós almejamos ser bem-sucedidos e que nós podemos orar nesse momento, usar essa oração de Neemias como modelo, é na vida espiritual. Então vamos orar juntos? Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, ou da tua serva, se você é mulher, que se agrada em temer o teu nome. Concede que eu seja bem-sucedido ou bem-sucedida hoje na minha vida espiritual. Neemias é exemplo de sucesso, de triunfo na vida espiritual.
No capítulo 2, verso 12, nós vemos exatamente o que? Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Então Neemias era um homem que vivia em comunhão com Deus, e Deus contava para ele o que Deus queria que fosse feito. É claro que aqui ele não conta para ninguém o que Deus havia contado para ele. Mas no tempo certo ele conta, ele fala. Capítulo 5, verso 19, nós encontramos outro exemplo interessante sobre a vida de Neemias com Deus. Neemias 5,19 diz assim: lembra-te de mim, é uma outra oração, para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Então, a comunhão de Neemias com Deus faz com que nós tenhamos a certeza de que ele era um homem bem-sucedido na vida espiritual. Capítulo 6, verso 16 diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muitos do seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Então não foi ali a sabedoria de Neemias, não foi a inteligência dos engenheiros, não foi a fartura de dinheiro, se é que houve fartura em dinheiro, porque o rei forneceu todo o material para que construísse os muros, mas foi o Neemias e o povo, as próprias nações circunvizinhas reconhecem que foi pela intervenção de Deus que a obra foi feita. Então isso é sucesso na vida espiritual. No capítulo 9, verso 17, nós encontramos mais um exemplo de comunhão com Deus. Na última parte do verso 17, porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desprezaste. Então, nesse texto, Neemias reconhece aí atributos de Deus importantíssimos: a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus e a fidelidade de Deus em não abandonar o seu povo. Deus maravilhoso. Que homem, Neemias, que exemplo de vida, de sucesso, de ser bem-sucedido na vida, na família, na vida profissional e na vida espiritual. Concluindo, o rei Frederico da Prússia, o Grande, chamado de o Grande, ele foi um rei que contou muitas vitórias nos seus exércitos, no seu exército, mas num determinado tempo para frente ele começou a contar derrotas. Todas as guerras ele perdia. E ele, bem zangado e entristecido, decepcionado com as derrotas, chamou o chefe da artilharia e disse: General Miller, o que está havendo? Como se explica tantas derrotas do nosso exército? O general Miller era um notável estrategista militar e também um homem profundamente piedoso. Respondeu ao seu rei: Majestade, nossas derrotas militares provêm da falta de religião no exército. O rei, surpreso, disse: que tem a religião a ver com batalhas e política, general Miller? Miller replicou: muitos generais já perceberam que Vossa Majestade não tinha derrotas quando atacava o inimigo com a ordem: dirige tu o nosso caminho. Vossa Majestade não deve permitir que o exército negligencie o temor do Senhor e deve nomear ministros para ensinarem as tropas a orar. E concluiu o general Miller para o rei Frederico da Prússia: uma boa oração é metade da batalha. Aleluia. Amém. O rei ficou em silêncio. Alguns dias mais tarde, o rei ordenou que se suspendessem as operações militares e ordenou aos capitães que lessem a Bíblia, as Escrituras Sagradas,
aos soldados. E a pregação do Evangelho se realizava diariamente nos campos daquela ocasião em diante. As vitórias voltaram a ser contadas pelo exército do rei Frederico o Grande. Eu desejo que você conte vitórias na sua vida, na família, no seu relacionamento na família, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Eu também quero ter vitórias na minha vida, na família, na vida profissional e na vida espiritual. Para tanto, nós podemos orar, fazer a oração de Neemias. Ah, Senhor Deus, concede que esse teu servo, ou se você é mulher, essa tua serva, seja bem-sucedido ou bem-sucedida no dia de hoje, diante desta área. Aí cite para o Senhor a área. Vamos orar? Mas antes, copie o link desta reunião, mande para os seus queridos. Já se inscreveu? Então, muito obrigado. Não se inscreveu ainda? Então, clique em inscreva-se. E clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. De 2 dias temos um vídeo novo para você. E aos domingos temos 2 casas de paz, um momento infantil. Tem sido muito bom para nós saber que você está aí participando das nossas reuniões. Então, se tiver mais gente aí perto de você, convide para orar juntamente conosco. Oremos? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Ah, Senhor Deus, estamos aqui usando a oração, as palavras desse teu servo do passado, Neemias, porque reconhecemos também que sozinhos nada somos, nada podemos fazer. Da mesma forma que Neemias também reconheceu que somente pela misericórdia do Senhor, pela boa mão do Senhor, ele poderia ter bom êxito em tantos empreendimentos, na família, na profissão, na reconstrução da sua cidade e também na vida espiritual. Nós também reconhecemos, Senhor, e pedimos a sua misericórdia sobre nós, nos dando a consciência dos seus propósitos, nos dando paciência para esperar os propósitos do Senhor, nos dando as suas revelações, suas visões para que conheçamos os seus propósitos, nos dando também obediência para que obedeçamos aos seus propósitos. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos dizer sim ao apelo desta palavra, dessa reunião nesta noite. Queremos orar ao Senhor, dizendo ao Senhor que tome conta dos nossos pensamentos, palavras, ações, atitudes, projetos, planos. Queremos colocar de lado os nossos projetos e os nossos planos, para que os projetos e os planos do Senhor tenham primazia em nossa vida, em nosso viver. Ainda pedimos ao Senhor pelos enfermos, oramos ainda a favor da missionária Eneida, que está recuperando na sua saúde, já está em casa, graças ao Senhor, mas ainda carecendo de melhoras para a sua saúde, num quadro geral. Nós te agradecemos, mas continuamos a pedir saúde para a tua serva. Da mesma forma, todos os demais enfermos, pelos quais temos orado diariamente, na certeza de que o Senhor sara toda a enfermidade. Quem sara é o Senhor. Pedimos o seu perdão. Pedimos porta de emprego aberta para os desempregados. Pedimos proteção para os trabalhadores nos serviços essenciais. Pedimos um avivamento para a nossa igreja. Não deixa ninguém desanimar. Pedimos conversões de almas para povoar os céus e para abençoar as suas igrejas. Pedimos essa bênção e agradecemos. Pedimos que essa promessa do Senhor se cumpra na vida de cada participante dessa reunião agora. Nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, oramos. E todos digam amém e amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião das promessas de Deus. Agradecemos a você a participação e não saia daí que tem uma bênção ainda para você ao final da reunião. Mas nós queremos agradecer, pedir a você que se inscreva, compartilhe e clique nas atualizações. Queremos agradecer a Deus, a nossa Igreja Mãe, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, agradecer a nossa congregação, agradecer as orações de todos os irmãos em nosso favor, nesse período que a missionária esteve enferma, mas já está melhorando, e em breve tempo estará também dirigindo o PGM,
que é dela a direção, e também o quadro infantil, do momento infantil. Pedimos que você receba a nossa gratidão pelas orações em nosso favor. E não saia daí que tem uma bênção para você. Então, curve sua cabeça, abra seu coração, abra sua alma e receba a bênção agora. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração, o meu coração, seus pensamentos e os meus pensamentos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E todos digam amém. Um abraço. Obrigado a você mais uma vez e até a nossa próxima reunião. E que Deus nos abençoe. Amém.